Show. Eletrodos. Tá, então a gente já viu uma célula funcionando, né? Mas como que são obtidos os potenciais padrões, né? Que a gente observa naquela famosa tabelinha lá de potenciais, né? De redução. Esses potenciais estão diretamente relacionados com os elementos ou as substâncias ali específicas. São potenciais absolutos ou relativos? O que vocês acham? Eles são potenciais relativos, não são potenciais absolutos, porque a gente precisa do que? De um ponto de referência, tá? Então, para poder ter um ponto de referência, a gente tem que utilizar alguma reação conhecida e que seja bastante estável, tá? Um dos eletrodos mais conhecidos e estáveis é o eletrodo padrão de hidrogênio, o EPH, tá? E ele é representado pela reação do hidrogênio mais com atividade igual a 1 em solução, formando na superfície da platina platinizada o hidrogênio molecular também com atividade igual a 1, tá? Na prática, o que a gente faz é o que? As pressões, né? No caso do hidrogênio, é a pressão de 1 atm. E no caso da solução de H+, é a concentração de H+, em solução. Tá? E nós representamos esse circuito, né? Esse eletrodo, da seguinte maneira. Então, eu tenho a platina platinizada. Então, é um fio de platina. Sobre ela se deposita platina policristalina, né, de forma bem dispersa, tá? Ele está em contato com a solução H+, tá? E além disso, eu tenho um fluxo contínuo de hidrogênio com uma pressão atmosférica igual a 1, tá? Então, esse é o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? O potencial para esse eletrodo é igual a zero para qualquer temperatura. Não existe diferença de potencial para ele em diferentes temperaturas. Por quê? Porque foi convencionado. Tá? Os cientistas sentaram num dia e falaram assim, ó, vai ser assim e ponto. Tá? Nós não sabemos qual que é o potencial desse eletrodo. Nós, cientistas, estabelecemos, falando, ó, vai ser zero. A partir dele, a gente vai medir os demais, os outros eletrodos, tá bom? E aí, a gente faz exatamente isso. Pega essa célula e coloca junto com uma célula do tipo zinco, com solução de zinco 2+, tá? Então, toda vez que a gente faz essa comparação entre esse eletrodo de hidrogênio, que é zero, com outro eletrodo, por exemplo, de zinco, essa reação do zinco, ela está em defasagem ao potencial do hidrogênio. Ele vai ter um valor de menos 0,76, tá? Então ele vai estar do lado esquerdo da nossa reta da nossa escala, tá? Não sei se eu tenho aqui do cobre. Não tenho do cobre, mas quando a gente faz para o cobre a mesma comparação, a gente vai ver que para o eletrodo de cobre, ele vai estar para frente do potencial na escala, no valor de 0,339, tá? Esse valor aqui, ou aproximadamente 0,34, tá? Então, essas reações são todas reações que é de redução, tá vendo aqui? É o lítio se reduzindo, é o bário se reduzindo, é o alumínio se reduzindo, zinco se reduzindo, né? Toda vez que a gente faz dessa maneira aqui na redução, a gente vai ver que o zinco tem o valor de menos 0,762, o ferro, o valor de menos 0,49, para o ferro 2+, aqui, né? O ferro 3+, ele tem outro valor. Cobre 2+, tem esse valor, o cobre mais 1 tem outro valor. Então existe uma tabela que tem várias reações, tá?
Essa aqui é a 1. Por que que usa a bateria de 1 lítio, né? Por que que o lítio é bastante usado? Olha só o potencial dele, menos 3,04. Então por isso que se quis sempre produzir uma bateria ou uma pilha com lítio, porque ele era o material que mais tinha valor de potencial de redução, né? O valor menor, né? Menos 0, menos 304, né? Porém, usar o lítio é um metal alcalino, né? Esse metal alcalino, na presença de água, o que acontece com ele? Ele reage violentamente, assim como o sódio, tá? Então tiveram que fazer algum tipo de material que não usasse água, tá? Eram os chamados polímeros lá, né? Materiais iônicos sem a presença de água. Porém, esses caras pegavam fogo. Então, antigamente as baterias de 1 lítio pegavam muito fogo, né? Era um grande problema, mas aí eles conseguiram resolver utilizando um material que era não inflamável, né? Porém, ainda tem o problema de que quando você rompe a célula de lítio, o lítio é exposto, né? Como ele tem uma tendência muito grande de absorver a água e acaba pegando fogo, né? Então, esse é um grande problema das baterias de lítio, é o rompimento dela se ela estiver totalmente carregada, né? E assim vai, né? Sucessivamente aqui, oxigênio, cloro, né? Flúor. O flúor é o material com maior potencial aqui, né? Quando a gente vê na tabela, ele tem um valor de 2,889, tá? Se vocês quiserem ver outros materiais, nós temos aí alguns livros que mostram uma tabela mais completa, tá bom? Esses foram só alguns para ter uma ideia. Então, como a gente pode ver, né, aqui por essa escala, o hidrogênio ele está aqui, né? Então aqui você tem o material abaixo dele e aqui o material acima dele, tá? Então esses potenciais são tudo referente ao hidrogênio, essa reação aqui, tá? Então esses valores eles sempre foram obtidos e serão obtidos pela diferença de potencial a partir de uma referência. O nosso referência é a reação do hidrogênio, tá? Bem, e a questão toda que surge é como eu posso relacionar o potencial e concentração, né? Essa relação é dada pela equação de Nernst. E como que a gente obtém a equação de Nernst? Através lá da fisicoquímica, tá? Na fisicoquímica a gente sabe que o ΔG da reação é igual ao ΔG padrão da reação mais RT ln de Q, onde Q é quem? O quociente reacional, tá? Voltamos lá com o quociente reacional. Por que é importante equilíbrio, né? Saber equilíbrio. Aqui nós vamos pegar todo aquele conceito do equilíbrio e jogar aqui, né, na equação aqui. Então, fazendo as substituições, a gente já sabe que o ΔG pode ser substituído pelo NFE e o ΔG padrão pelo NFE padrão. Isso aqui continua, R é a constante dos gases, T a temperatura em Kelvin e o Ln, o Q é o quociente da reação, tá? A gente pode substituir isso aqui fazendo uma modificação nessa equação, né? Imagine dividir essa parte por NF aqui e NF aqui e NF aqui. O que a gente vai ter na prática é essa equação, a equação de Nernst aqui, tá? A equação de Nernst ela leva em consideração então o potencial, que vai ser igual ao potencial padrão menos RT ln de Q sobre NF. Então eu fiz uma divisão ali de todo mundo, a parte do RT que não tinha NF, né? Agora ela apresenta porque eu cortei todo mundo, o NF de todo mundo, e o NF ficou do lado da parte do RT ln de Q, tá? Lembrando, N é o número de mols de elétrons
né, durante o processo reacional, e F é a constante de falha. Tá? Essa equação aí, ela foi desenvolvida em 1888, né, por Alters Nernst, né, como já mencionei. Primeiro que foi que publicou ela, né, na prática. Então vamos ver como que a gente usa essa equação para resolver algumas atividades, né, relativas a concentrações, né. Aqui nós temos calcule o potencial da célula galvânica em que ocorre a seguinte reação. Então tem lá o oxigênio reagindo com H+, e com íons brometo em solução para formar água e bromo 2, né? Ou seja, o gás bromo. Então, a primeira coisa é calcular qual que é o potencial dessa célula galvânica. Tá? Para a gente responder isso, a gente precisa de algumas informações. Por exemplo, primeira delas, saber qual que é a concentração de H+ em solução. A concentração aqui é dada em termos de pH. pH é menos o log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos o log de H+, que é igual a 1,5. Tá? Fazendo a substituição aqui, né, ou seja, 10 elevado a 1,5 vai me dar o valor de 0,032 mol por litro. Tá? 0,032 mol por litro. Né? E depois a gente tem que montar a equação aqui, né? Ele não está em equilíbrio, né? Porque se estiver em equilíbrio o potencial é zero da célula, né? Então ele está fora do equilíbrio aqui. Então eu tenho que montar o valor do quociente reacional. O quociente reacional aqui vai me dar aí, nesses dados específicos, né? Como nós temos aí a água e o bromo, eles estão na forma líquida, né? Ou seja, eles são dados como solventes, né? Eles não entram na constante de equilíbrio, ou seja, ele tem atividade igual a 1. Tá? Quem vai entrar vai ser somente o H+, que está em solução, elevado à quarta, o oxigênio, que está na forma de pressão parcial, que é elevado a 1, e o bromo, o brometo, aliás, né, que está na forma de íons Br-, também com o valor elevado a 4. Quando a gente faz a substituição dos valores já medido aqui, né, nós vamos ter um quociente reacional de 3,73 vezes 10 a sétima. Significa que a minha reação está deslocada no sentido de formar quem? Os produtos. Porque o valor do quociente é muito alto. Se ele é muito alto, ele está deslocado na formação dos produtos. Tá? Muito bom. Tendo isso, a gente vai para a próxima etapa, né? Que é ver quais são as reações que estão ocorrendo, né? Nessa reação específica, primeiro nós temos o oxigênio mais o hidrogênio formando a água. Então a reação específica é a reação de formação de água. E a segunda reação é a formação do bromo, né, através dos íons brometos. Novamente nós temos 4 elétrons associados. Então o importante de ver isso aqui é a presença dos 4 elétrons, que a gente não consegue ver na reação completa aqui, ó. Aqui a gente não consegue ver os elétrons associados. Por isso que é importante que você separe as equações. Ao separar as equações nas meias reações ou nas semi-reações de oxidação e de redução, você consegue perceber quem são os elementos. Então o oxigênio ele está oxidando, né, formando ele está reduzindo, né, porque ele está ganhando 2 elétrons formando a água, e o bromo está oxidando, ele está perdendo um elétron aqui indo para zero. Tá? Então o oxigênio reduz e o bromo oxida. Tá? Bem, sabendo disso, né, quando a gente faz essa separação, a gente pode até usar as equações básicas lá, né, que a gente tem. Não sei se a gente vai ter do bromo aqui, mas a gente vai ter o do oxigênio. Do oxigênio a gente tem, que é esse cara aqui, ó.
que é essa reação aqui, ó, redução, tá? Reação de redução. Por isso que ele tem o valor de 1,229. E o do bromo, né? O do bromo que a gente pode ver lá, ele tá intermediário aqui do cloro, né? Basicamente ele tem um valor bem próximo do cloro, um pouquinho diferente ali, né? Mas ele tá na posição próxima ali, né? Só que ele tá no que? Ele vai estar, se a gente pegar o potencial lá do cloro, lá do bromo, né? E esses potenciais que a gente está dando aqui é sempre potenciais de redução, mas esse caso aqui, o bromo, né, os bromentos, eles não estão reduzindo, eles estão oxidando, então o valor é negativo, tá? Então se a gente for fazer a somatória em termos de reação de oxidação, reação de redução, você tem que saber para onde vai e como vai inverter. Quando você muda a inversão, você muda o sinal da sua reação, tá? Então aqui geralmente o potencial o ΔE padrão aqui é o potencial do cátodo, né? Menos o potencial do ânodo, tá? Então como é menos com menos, vai dar mais aqui, né? Por isso que aqui fica mais nessa conta aqui. Como aqui a gente vai pegar ele o negativo, né, que é o inverso dele aqui, ele vai ter o valor menos, tá? Então é só essa jogada que é importante, tá? Geralmente eu faço isso aí, eu uso um termo chamado ECA, tá? Não sei se eu já mencionei para vocês, mas eu sempre uso o conceito ECA, tá? ECA que é o potencial do cátodo menos o ânodo, tá? E aí você não erra nunca, tá? Então você sempre vai pôr o cátodo é o que reduz, menos aquele que oxida. Oi. Fazendo os potenciais, então eu tenho 1.229 menos 1,077 é igual a 0,152 volts. Então substitui na forma que a gente tinha anteriormente, né? 0,152 menos, aí já é dado em termos de logaritmo, né? Então aqui é logaritmo neperiano, né, ou natural, tá? Mas geralmente eu não gosto de usar essa fórmula do LN, não. Eu gosto de usar o log. Pode ver que na minha resposta que eu dei aí da atividade eu usei o log, que eu prefiro usar o log. Mas é a mesma coisa, a única coisa que você converte, né, para log. Quando você faz a inversão de ln para log, você multiplica o valor lá por 2,30 alguma coisa, vai dar 0,059, né? Que aí é logaritmo, mas tanto faz, pode ser o log natural ou log de 10, tá? Fazendo a conta, você vai ter o potencial então aqui no final 0,040 volts. Substitui lá, né, o quociente reacional, né, dividido pela quantidade de elétrons, 4, e pronto. É exatamente a equação que a gente tinha até a equação de Nernst, né? Voltando aqui um pouquinho, essa equação aqui, né? Essa equação aí que a gente tem. Então se eu tenho o R, o T, o N, o F e o Ln do quociente da reação e o potencial, diferente de potencial. Aqui eu estou pondo só potencial, né? Porque a gente está pensando só numa reação específica, mas a gente geralmente a gente associa como ΔE e ΔE padrão, tá? Porque geralmente, né, na verdade, sempre é uma diferença de potencial, tá? Bem, nós temos uma outra pergunta, né? Aí a outra pergunta é: em seguida, verifique qual é o potencial para a reação quando a célula está operando a 40 graus e o potencial observado é 0,045 volts, tá? Então agora na segunda parte do exercício, você vai considerar o potencial, né, como 0,045, tá? Levando em consideração a temperatura, né, que agora é 40 graus, então você vai transformar aí para Kelvin, tá? Então você transforma lá,
Usa a constante dos gases 8,314 ou aproximado aqui, né? 8,31, tá? Fazendo as contas, né? O resto não muda nada, continua a mesma coisa. Nós vamos ter o 0,045 mais 0,118, que vai dar o valor de 0,163 volts. Eletrodos de referência. Então a gente já viu o eletrodo de referência de hidrogênio, né? Que ele é o nosso padrão para formar lá aqueles valores na nossa tabela. Porém, nós temos outros 3 tipos de eletrodos bastante importantes na eletroquímica e na parte de estudos relacionados à volumetria de oxirredução, tá? Então, os eletrodos são extremamente importantes. Os mais conhecidos, né, é o chamado eletrodo de calomelano, eletrodo de prata, cloreto de prata, e o eletrodo combinado de vidro, ou simplesmente eletrodo combinado, tá? Existem outros, mas a gente vai falar especificamente desses aí, que são os mais importantes. Bem, no eletrodo de calomelano, ou eletrodo simplesmente calomelano, né, o que nós temos é uma reação específica aqui do cloreto de mercúrio 1, tá? Que reage formando então mercúrio líquido e cloro ou íon cloro, tá? Então basicamente ele é formado aí por um envoltório onde você tem o eletrodo aqui dentro de mercúrio, tá? Então o líquido mercúrio aqui. Nós temos, além dele, nós temos junto com o mercúrio um amálgama, né, que é uma mistura, né, por isso que chama assim de calomelano, né, que é uma mistura entre o mercúrio líquido mais o cloreto de mercúrio 1, né, mais cloreto de potássio, tá? Tudo isso aqui que forma o calomelano, tá? Bem, além disso, nós temos na ponta, na extremidade desse capilar aqui, uma lã de vidro e uma pequena abertura para ter o contato com a solução, tá? E essa solução interna aqui é uma solução saturada de cloreto de potássio, tá? Então aqui eu tenho mercúrio somente, aqui eu tenho uma mistura de mercúrio com cloreto de mercúrio e cloreto de potássio. Aqui eu tenho uma base para segurar essa solução aqui, onde eu tenho lã de vidro e uma abertura, tá? E dentro desse recipiente eu tenho a solução de KCl. Lembra que eu falei lá da ponte salina? Por que KCl? Porque ele vai evitar a chamada potencial de junção líquida. Ele, por ter uma boa mobilidade, ele vai favorecer esse comportamento, tá? Na base aqui final aqui eu tenho o sal de cloreto, né, porque é uma solução saturada, então eu tenho sempre uma base aqui de cloreto de potássio e novamente uma outra abertura com uma extremidade aqui bem fina e porosa, né, para que você tenha o contato. Ele está sempre em contato com a solução, porém a quantidade liberada aqui é muito pequena, né? Muitas vezes você tem que ter o controle disso, né? Porque ele pode contaminar o eletrodo, a sua solução pode contaminar o eletrodo e modificar o potencial dele, assim como ele pode sair daqui e ir para a sua solução, né? Então o ideal é trabalhar em meios específicos, né, que não vão agredir o seu eletrodo de referência, porque se vai agredir ele não serve, né? Então você vai trabalhar em meio ácido, você vai usar o eletrodo de referência de hidrogênio, porque ele já é em meio ácido, então ele não vai ser agredido, né? Você vai trabalhar no meio básico, né, o meio com cloreto, o ideal é usar eletrodo de calomelano ou de prata, cloreto de prata, porque a solução já tem cloreto, então não vai interferir tanto no potencial do seu eletrodo, né? Então por isso que é importante saber qual que é o funcionamento. Esse eletrodo aqui, ele pode estar em contato, por exemplo, com um fio de platina. O platina, por que platina? Platina é um metal inerte, né? Poderia ser cobre? Poderia, mas o cobre ele vai interferir. Apesar do cobre ter boa condutividade,
ele pode interferir aqui no potencial do eletrodo. Então o ideal é que esse fio seja de platina também, tá? A reação básica é essa, e o potencial a 25 graus, né, com uma solução saturada de cloreto aqui de potássio, é igual a mais 268 volts. Esse valor é medido frente a quem? Ao referência de hidrogênio. Então ele está deslocado com o referência de hidrogênio a 268 volts. Tá? Então, se você estiver fazendo uma medida com esse eletrodo, o potencial que você está medindo, ele já está deslocado do valor do referência de hidrogênio. Tá? Ele está a 268 deslocado. Tá? Vamos para o eletrodo de prata, cloreto de prata. Básica, tá? É bem básico o eletrodo de prata, cloreto de prata. Geralmente é um fio de prata. Tá? E sobre a superfície do fio de prata, você deposita cloreto de prata através de uma deposição ou simplesmente uma pasta de cloreto de prata ali, né? Esse seria o contato específico do cloreto de prata com a prata. Além disso, eu tenho uma solução, ele está mergulhado numa solução, que é uma solução de cloreto de prata com a presença de cloreto de potássio, tá? Então são os dois carinhas aqui presentes, tá? Ele pode ser saturado, né, uma solução saturada de cloreto de prata, ou pode ter concentrações diferentes, tá? Se ele tiver saturado, o potencial dele é de 0,222, né, a 25 graus. Se ele não tiver saturado, geralmente o potencial fica por volta de 0,2. Tá? Então muitas vezes é comum no laboratório lá de eletroquímica que eu trabalho, né? A gente tem o potencial do eletrodo de prata, cloreto de prata, aproximadamente 0,2. Tá? Vai depender da temperatura, entre outros fatores aí, mas em geral é basicamente isso. Bem, e finalmente o eletrodo combinado de vidro, né? O eletrodo combinado de vidro, ele tem dois tipos de eletrodos juntos, tá? Um é o eletrodo de hidrogênio, tá? Então ele tem um bulbo que está com uma solução repleta de HCl, tá? Saturada com cloreto de prata, tá? Então esse bulbo aqui, ele é um vidro extremamente fino, tá? Porque ele faz as trocas de H+ em solução, tá? É ele que vai fazer com que haja a diferença de potencial de junção entre essa fina camada, né? Essa fina camada de vidro que tem na superfície. Então quando você tem esse sistema junto com a solução, se tiver uma concentração muito grande de H+, esse H+, ele vai se ligar à superfície do vidro ali, né? A hora que ele se liga à superfície do vidro, a parte interna que já tem uma concentração específica de HCl vai se juntar especificamente na superfície do vidro também, tá? Então vai criar uma diferença de potencial entre a superfície externa do vidro e a superfície interna do vidro, tá? Essa diferença de potencial é medido pelos potenciais de referência aqui, ou pelos eletrodos de referência. Então eu tenho um eletrodo de referência imerso ali dentro, tá? Que vai medir essa diferença de potencial. E o que eu faço é o seguinte, ó, então eu tenho dois eletrodos. Um eletrodo aqui, que é o prata, cloreto de prata, e os íons prata, os íons cloreto mais H+ externo, tá vendo aqui, ó? Tenho a junção do vidro com o H+ interno. Então aqui é o externo e aqui é o interno. E aqui o outro eletrodo associado. Então a diferença de potencial entre esse cara e esse cara aqui vai me dar o valor de potencial associado a ele. E muitas vezes o que a gente mede, né, o equipamento, ele já está programado para medir esse potencial e converter esse potencial
em pH, e é exatamente o que a gente mede, o pH. Então o eletrodo combinado de vidro, ele mede exatamente o pH, porque o equipamento converte essa diferença de potencial para o valor em termos de concentração de H+ presente em solução, entendeu? A partir desses valores aqui, ó, tá? Porque você sabe, eu sei internamente, eu sei quanto que é. O outro, como eu tenho o valor externo aqui, faz a diferença, vai me dar o que? A concentração de H+. A concentração de H+ aqui é representada em termos de pH. Tá? Bem, e esses eletrodos, né, eu tenho que ter um controle, né, porque como eu estou lidando com valores relativos aí ao potencial, né, eles podem ter desvios, que é conhecido como controle de desvio lateral e controle de inclinação, tá? Então muitas vezes você faz o controle, no caso do desvio lateral, através de uma solução tampão a pH 7. Então no pH 7, por que você tem que usar dois pHs? Duas soluções tampões de pHs diferentes, porque uma vai controlar o desvio lateral, que está relacionado com o ponto isoelétrico, né, ou isopotencial, né, desse eletrodo, né, e aí ao fazer essa comparação com uma solução padrão de pH 7, eu estou calibrando esse desvio lateral. No outro pH, quando a gente tem uma solução de pH 9, você vai corrigir os desvios relativos às inclinações da reta em função do problema de temperatura. Então, modificando a temperatura, você vai ter um efeito que vai modificar o potencial medido em função da inclinação da reta. Então, para evitar desses desvios, né, você calibra o seu equipamento também em uma solução tamponada a pH 9, tá? E aí você ajusta aí a inclinação, beleza?